Olá, tudo bem por aí? Eu sou Miriam Harkenzie, terapeuta, helper de patchwork, mestre reikiana, consteladora, master em PNL, entre outras coisas dentro do autoconhecimento. E eu sou criadora deste canal, que é um espaço feito com muito carinho para que a gente converse de alma para alma sobre a vida real, as dores verdadeiras e outras conversas muito agradáveis que podem nos levar para o autoconhecimento. E se você chegou até aqui hoje, talvez seja porque uma parte sua está pedindo atenção. Qual será que é essa parte? Pode ser aquela parte que você foi e que talvez tenha deixado de lado. Sabe quem é essa parte? A sua criança interior. Às vezes nós deixamos ela de lado, né, e precisamos trazer ela de volta. E hoje eu te convido para um mergulho, um programa completo, intenso e profundo, mas também leve, com exercícios, com historinhas, e historionas, né, que são histórias da vida. Vai ter meditação e eu trago uma oração. Gosto muito de fazer pequenas orações para que a gente se conecte mais com o nosso interior, com o todo, né. E eu espero que você possa aproveitar para adentrar mais neste lugar da criança que nós ainda somos, né, que temos dentro de nós. Então, vem cá, né, pega um lugar tranquilo, já separa um papel e uma caneta. É muito importante que a gente eu quero estar com você. Então vamos lá. Você já teve aquele dia em que tudo, parece normal, mas no fundo tem um vazio, um incômodo, né, e você não sabe o que está acontecendo, não tem nome, mas você sente que está faltando alguma coisa, né. E às vezes, é a nossa criança interior querendo dizer: "Lembra de mim, eu estou aqui, você não está me olhando", né. Então no patchwork, que é o caminho de autoconhecimento, que eu já falei em alguns outros vídeos, mas para você que está chegando agora, eh, ele é um caminho de autoconhecimento, são 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierrakos, uma austríaca, né, de 1955 até 77, quando ela faleceu. Então, essas palestras, elas falam de todos os assuntos do nosso dia a dia, da vida, de cosmologia. São palestras muito completas e que nos ajudam a nos olhar e a transformar aquilo que tem em nós que nos impede de sermos felizes, as nossas negatividades, as nossas sombras, o nosso eu inferior, e possamos tomar cada vez mais posse do nosso eu superior, do nosso lado positivo, né? E cada vez mais ser feliz a partir dessas transformações, tá? Então, dentro do patchwork, o que que ele diz? Que a gente aprende, eh, que a no "Ah, mas eu cresci, Miriam, como que pode?". Mas tem partes em nós que continua ali na criança, continua a trazer as atitudes infantis,
né. Então, a maioria de nós, todos nós, para falar a verdade, né, somos adultos, mas com algumas atitudes infantis, baseado no que a criança aprendeu, entendeu e trouxe uma consideração sobre como continuar agindo para sobreviver. E nós continuamos com esses conceitos, preconceitos, crenças, decretos, atitudes, ações e reações baseados nesse entendimento infantil. Então, a criança em nós continua viva, presente, né. Tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é tudo em nós é desenvolvido. Então, por exemplo, né, a gente vai crescendo, todo mundo nos incentiva a andar, depois nos incentivam a falar, vão nos incentivando a aprender a parte prática, mas as nossas emoções, normalmente, elas são tolhidas, sufocadas. Criança não chora, não esperneia, não faz assim, eh, não conversa dessa forma, isso é feio, homem não chora, né. Então a criança vai trazendo esses conceitos, principalmente em relação à emoção, e ela vai, em vez de desenvolver esse emocional, ela vai tolhendo, encolhendo esse emocional, né. E isso é uma das coisas que a gente precisa aprender a desenvolver o nosso emocional. Então, dentro do patchwork, a gente vai aprendendo a trazer todos esses conceitos, né, justamente para que a gente possa cada vez mais conhecer quais foram as concepções errôneas da criança. Por que que a gente fala concepção errônea? Porque a criança acredita que viu alguma coisa, mas na verdade não é daquela forma que ela viu ou sentiu, mas da forma que precisou ser visto e sentido, para que nós possamos olhar aquilo que a gente precisa desenvolver da nossa alma, né. Mas isso eu posso trazer no nosso outro programa, conversar um pouco mais sobre isso. Então vamos continuar aqui com a nossa criança, né. Hã então, dentro de nós, a gente vai trazendo essa criança que deseja ser amada exclusivamente. Eh, mas quando ela não é escutada, ela recria a dor até que alguém, e esse alguém é você, finalmente ouve, tá? Nós temos as palestras, que nos ajudam a seguir e a trabalhar essas questões da criança, né, e uma dessas palestras é a palestra 73. As palestras estão nos sites do Patchwork e estão disponíveis para todas as pessoas que quiserem ler, tá. Nós temos o site do Patchwork São Paulo, mas temos o Patchwork Brasil também e outros, sites que trazem as palestras, tá. Isso é de domínio público. Então vamos ver como que a gente pode identificar a criança interior. Ela se revela nos momentos em que a gente sente demais por algo aparentemente pequeno, né. Às vezes uma pessoa, fala: "Ah, espera um pouco, agora eu não tenho tempo para você", e aquilo dói em você de uma forma tão profunda, e você fala assim: "Nossa, mas por que que eu senti isso?", ou "Por que que eu fiquei com tanta raiva?", ou "Por que que eu fiquei tão triste?", ou "Por que que eu fiquei com tanto medo daquela pessoa nem voltar e querer conversar comigo?",
né? São o que nós chamamos de reações emocionais. Algo que às vezes é pequeno, a gente transforma num monstro, né? Porque para nossa criança, algo que era ela é pequenininha, né? Muito pequenininha. Então, alguns exemplos, né? Também, além desses que eu falei, quando você sente um ciúme sem razão, um medo intenso de ser rejeitado, e aí você vai procurar fazer qualquer coisa para que isso não aconteça, um desejo profundo de ser reconhecido, né? E você só vai encontrar isso em você mesmo, esse reconhecimento. Você vai poder identificar quais são as defesas para impedir que esses sentimentos ou esses acontecimentos venham até você. Então, se você tem o medo de ser rejeitado, você vai procurar se defender, procurar não deixar que esse sentimento chegue até você, né. Quem que já passou por isso, né? Quem que nunca passou por isso? Que acho que passar por isso todos nós passamos, né. E essa questão da criança ferida, que não foi ouvida, né, que não deram para ela o amor que ela queria, o carinho que ela queria, como ela queria, na hora que ela queria, isso também a gente pode ver na palestra 95. Então, a gente já tem aqui a 73, a 95 e vamos falar de outras palestras aqui. E agora, a gente vai fazer o nosso primeiro exercício, a nossa primeira prática, né. Eu gosto bastante de trazer no programa exercícios, meditações, porque através deles é que você vai poder perceber, sentir, atuar internamente para ir se transformando e percebendo coisas que antes você não via, tá. Então agora a gente vai fazer uma carta. Vamos escrever alguma coisa, por isso que eu pedi para que você pegue papel e caneta, de verdade, né, não só no virtual, tá bom. E um detalhe agora, é que a gente vai escrever não com a mão dominante, tá. Então eu sou destra, eu vou escrever com a minha mão esquerda. Quem for canhoto, escreve com a mão direita, que é justamente para que ele saia torto, que ele saia meio estranho, mais ou menos como a criança, escrevia, como a criança fazia logo no início, né, aqueles garranchinhos, aquelas coisas, aqueles riscos que ficavam meio tortos, é para a gente poder sentir a criança através da escrita. Então vamos lá, vamos escrever assim: a primeira coisa que a gente vai fazer sempre antes é respirar, né, papel, caneta na mão, né, no meu caso, mão esquerda, tá, e eu vou escrever: "Eu tenho medo de", escreva, do que você tem medo? Você tem medo de não ser amado? Você tem medo de perder? Você tem medo de ficar só? Você tem medo de, medos? Então escreve: "Eu tenho medo de", e vai complementando e completando todos os medos que vierem, mas se permitindo sentir, perceber que esse medo está dentro de você. Agora você vai colocar: "Eu sinto saudades de", você pode colocar pessoas, você pode colocar
coisas que você fazia. "Ah, eu sinto saudade de brincar de roda, eu sinto saudade de dançar, eu sinto saudade de cantar, eu sinto saudade de pular corda, eu sinto saudade de, descer o morro correndo". O que que você sente vontade? O que você sente saudade, né? O que você sente vontade de viver novamente? Quais são as suas saudades? Escreva, continue escrevendo com a mão, contrária que você normalmente usa. E aí, uma pergunta que vem: "Por que você me esqueceu? Por que você me esqueceu?". Deixa vir, tá? Deixa vir. Sempre o que vem primeiro é a resposta. Porque o que vem primeiro é o que vem da sua intuição, que vem do seu interior. As palavras, as reflexões seguintes vêm da mente. Então, quer seguir a sua intuição? Primeira resposta que vem é a certa. Então, se alguém te pergunta assim: "Quer viajar?", "Eu quero". Aí depois a sua mente vai dizer assim: "Ai, mas acho que eu não vou ter dinheiro, acho que não vai dar certo, isso não vai ser bom". Aí você começa a entrar no conflito. E a sua então disse: "Eu quero". É aquilo, tá? É aquilo que você realmente quer, é aquilo que realmente é bom para você. E se você disser assim: "Ai, eu não quero", mas depois você fica pensando: "Puxa, mas vai que é bom, a pessoa me chamou, eu não posso dizer não". Então, aí você às vezes vai e você não vai gostar, porque não foi através da sua intuição que veio aquilo, né. Então, deixe essas 3 perguntas, faça de novo se você quiser, lembrando sempre, o que vier primeiro é o que é, sem ter que pensar, refletir ou editar, tá bom? Então respirem profundamente, e eu vou deixar agora um exemplo meu, vou te contar uma coisinha minha, né. Quando eu era pequena, eu morria de medo, de errar, e quem nunca, né? A gente sempre tem esse medo de errar. Mas eu tinha muito medo de errar, porque eu queria muito agradar, né, agradar a mamãe, agradar papai, para receber elogio, claro, né. E aí uma vez eu desenhei um sol azul na escola, né. Mas, né, o sol não é azul, né, Miriam, o sol é amarelo. E aí me disseram que eu havia errado, e aquilo ficou. E até hoje, algumas vezes, né, eu travo quando eu vou criar alguma coisa, porque eu fico pensando: "Ai, e se eu fizer o sol azul de novo?". E aí vão dizer para mim: "Puxa, você errou", né. E aí, eh, o que que eu fui fazendo? Bom, eu não sou perfeita, né. A gente tem o lado nosso que é perfeito e tem o nosso lado que é imperfeito, então se eu errar, tá tudo bem, eu corrijo, começo de novo, faço outro, vejo qual foi o erro, procuro corrigi-lo e fazer melhor. Então, hoje eu consigo perceber que eu me autorizo a não ser tão perfeita, mas é lógico que eu vou sempre querer fazer o meu melhor. E às vezes o meu melhor não é o perfeito que o outro deseja, mas é o perfeito que eu posso nesse momento. Então, esse é um aprendizado diário para mim, né. Fazer esse programa, por exemplo, aparecem muitos erros, né. Às vezes as imagens somem, às vezes a voz fica mais baixa, às vezes tem uma sombra, às vezes reflete a luz no óculos, né, às vezes a minha cabeça fica mais baixa, às vezes fica mais alta. E gente, eu continuo.
Então vamos aperfeiçoar isso, vamos corrigir aquilo, mas vamos continuar, porque a intenção o que é? Trazer o melhor para as pessoas, e é isso que eu tenho procurado trazer em cada programa. Tenho ajuda, incentivo e agradeço a cada um que está comigo, que me manda recado, que me ajudado bastante. Então, é é isso, se eu achasse que porque eu errei de novo e vou levar bronca por causa do meu sol azul, eu não poderia continuar fazendo esse programa, porque ele não é perfeito, né. E é isso, então o que que a gente precisa, né, eh, dizer para a criança: "Pode desenhar quando você quiser", dar liberdade para ela e perceber que não é porque errou uma vez que não pode mais fazer algo, ou que algo não pode ser melhor da próxima vez. Então pode sim desenhar quando você quiser, minha linda e bela criança. Respirem, vejam aí aonde que está o não para sua criança, e aí você pode conversar com ela quer conversar com você, e diga para ela: "Você pode, tá? Eu permito que você seja feliz, eu permito que você desenhe". Pode autorizar a sua criança, tá? Então vamos lá, né, a gente tem uma voz crítica interna, vamos olhar para ela agora. Essa voz que mora aqui na nossa cabeça, né, que diz assim: "Você está exagerando, ninguém liga para isso". Essa é a voz, do seu guardião. Parece dura, mas é real essa voz que fica aqui tentando proteger uma ferida e tentando impedir você de viver novamente isso, né. Eh, Só que hoje a gente pode acolher essa voz também e dizer para essa voz: "Ei, obrigado por tentar, cuidar de mim, mas agora eu quero escutar a minha criança". Ai, chegou o dia, né. Essa voz fica tentando proteger você daquelas dores que a criança sentiu e teve. Mas chegou a hora da gente poder ouvir a minha criança, então vamos lá, nossa criança, deixe ela falar neste momento. Eh, e aí você pode dizer para essa voz, cada vez mais, né: "Obrigada", sempre diga muito obrigado. Mesmo que você ache que isso é negativo, eh, deixe vir essa voz, deixe vir a voz da criança e agradeça a esse lugar que te defende, né. Porque se não fosse por essas defesas, se não fosse pelos conceitos infantis que a gente perpetua até hoje, talvez nós não estivéssemos vivos. É lógico que a gente não precisaria perpetuar, né, porque a criança precisou disso, mas o adulto não precisa. O adulto, ele não depende. O adulto, ele sabe como, se proteger, o adulto sabe como se manter, a criança não, tá. Então a criança criou conceitos que hoje nós perpetuamos para nós sabermos quais são esses conceitos e poder mudá-los, ressignificá-los, né. Respirem, vamos olhando para isso, né. E como que essa criança, ela vai aparecendo na nossa vida, para que a gente possa compreender nesses momentos, e aí a gente possa ouvi-la.
ela aparece sempre nas nossas reações desproporcionais, como eu falei no início, né, que a gente chama de reação emocional, e mais, de uma forma mais, assim, vamos dizer, explícita, né, que quando a gente dá piti, né, que de repente se dá aquele explode, e às vezes você fala um monte de coisa, aí você fala: "Nossa, por que que eu fiz tudo isso?", né. Então essa é uma reação desproporcional que vem através dos conceitos das dores infantis, tá bom? Então, às vezes você, num dia comum, você se sente invisível, você se sente esquecido, ou você se sente inadequado, né. Isso não é o adulto falando, é a criança dentro de você. As necessidades reprimidas da criança são projetadas no mundo externo, e o adulto passa a exigir isso do parceiro, ou de alguém que esteja por perto, né. Ele passa a exigir aquilo que os pais não deram para os companheiros, para as pessoas que estão ao seu redor. Então vai exigir ser reconhecido, vai exigir ser amado, vai exigir ser acarinhado, né. O que que a criança sentiu falta, ele vai exigir do parceiro, porque não tem a consciência que isso é da criança. E aí, muitas vezes, o parceiro não dá para essa pessoa aquilo que ela quer, e ela fica revoltada, e tem aquelas reações emocionais, às vezes chora, às vezes grita, né. Então, muitas vezes até relacionamentos, né, casais, se separam por causa disso, porque não consegue perceber que essas ações e reações vêm através dessa criança, e que só a própria pessoa pode suprir essas necessidades. Porque por mais que o outro dê, nunca vai dar o que a criança precisa, porque o que a criança precisa, só você pode dar. Não tem como você querer receber o amor do outro, se você não estiver se amando, e a gente precisa começar a se amar por essa criança, tá. Olhar para essa criança com amor, com carinho, que desde que ela nasceu, ela, eh, ela tem trazido para vocês, tudo aquilo que foi necessário para a sobrevivência, mas ela sempre vai precisar desse carinho, desse cuidado de você para com ela, tá? Não tem outra forma, isso é verdade. Então, como que a gente pode acolher essa criança? A gente pode acolher e escutar com presença, tá? Sem julgar, sem tentar consertar, e dizer: "Eu estou aqui com você". Uma coisa muito importante é que a gente sempre diga para a criança que ela está no nosso coração, guardadinha aqui no nosso coração, porque a criança, na verdade, somos nós, né. Então que ela saiba que ela está aqui guardadinha no nosso coração, é uma parte de nós, a criança. Nós temos várias e várias partes, né. Criança aqui no seu coração, tá. Eh, Escreva para ela, medite com ela. Faça coisas com ela, brinque um pouco com ela. Meu celular quase caiu, agora eu estou brincando, é a minha criança aprontando, ela quer brincar aqui com vocês também. Às vezes acontecem coisas, né, que é a criança aí, né, então se a gente não dá atenção para a criança diz assim: "Olha, estou aqui, e o meu celular estava caindo". Então brinque com ela, eu tenho várias bonequinhas aqui que eu
eu deixo para minha criança, né. Então você pode dar um brinquedo para sua criança, que é uma coisa bem interessante. Compre uma boneca ou um carrinho, né, para quem é homem, ou algo que você ache muito legal e diga para ela: "Ó, isso aqui é para você". A criança, ela gosta de ser vista e olhada. Um cuidado que você tenha com ela, tá. Uma lembrança, parece esquisito, né, mas experimenta, porque é uma parte sua ali que tá pequenininha, gostosinha, que tá precisando, assim, às vezes de um carinho, né, então você pode até fazer um carinhozinho nela. Eh, Vamos continuar aqui agora, trazendo para você um pouquinho falando da alegria, né. A criança, ela tem esse lugar que é muito alegre, eh, e aí é isso que a gente às vezes precisa, né. Então, quando nós aprendemos, a ser adulto, parece que a gente precisa ficar sério, né. Por que que a gente precisa ser sério no adulto? Por que que a gente não pode sorrir, rir, brincar, né? Sempre de forma consciente, de forma responsável, mas a brincadeira faz parte também da vida. Existem os momentos sérios, né? Por isso que a responsabilidade é fundamental, principalmente no adulto, né? Mas o prazer é um direito da alma, a alegria é da alma, então vamos deixar fluir cada vez mais essa alegria, esse prazer. Lembrando que prazer, não é só sexo, né, não é só sexual, prazer é tudo. Prazer é você poder trabalhar e estar feliz por estar trabalhando, é você poder, fazer compras e estar feliz por fazer compras, mesmo que seja no mercado, você poder estar com a sua família, estar com seus amigos, estar sozinho, fazendo uma meditação, tudo é prazer, né. Tendo um hobby, gravando um programa, tudo é prazer, dependendo de como você pode trazer essa emoção para você, né. E esse prazer está dentro da gente, porque a criança, mora dentro da gente e sabe disso, né. Então vamos tentar rir mais, dançar mais, comer coisas gostosas, às vezes comer com a mão, né. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha avó fazia feijão preto, punha farinha e jogava pedacinhos de frango, e a gente ia lá e amassava, assim, fazia bolinhos e comia com a mão. Gente, eu lembro até hoje como aquilo era gostoso, né. Eu tinha o quê? 4, 5 anos, e isso mantém fixa na minha memória esse prazer de estar ali amassando aquela comidinha, comendo aquele bolinho, né, parece que a comida tinha um outro sabor. E por que não fazer isso hoje, né? De vez em quando eu faço, né, então você pega uma batatinha com a mão, se tem alguma coisa que dá para você comer com a mão ali, experimenta, experimenta voltar a trazer da infância essa coisa gostosa, né. Eu tenho os meus netinhos e eles adoram comer macarrão, né, aquele penne que é mais compridinho. E eles não querem comer com garfo, eles querem pegar com a mãozinha e pôr um a um na boca. É bem a criança mesmo, né, de estar experimentando esse pequeno prazer, mas que às vezes fica tão, profundamente agradável. Então vamos lá, vamos deixar essa criança, se pronunciar e trazer esse prazer, né. O prazer ele é nosso por natureza, então vamos deixar isso vir de para a nossa vida, deixar a nossa criança ser feliz, na verdade, é deixar essa parte mais pura em nós
ser feliz, e aí o nosso adulto, esse integrar total, se torna feliz, né. "Ai, a gente nunca mais vai ter problema?" Vai, né. Isso faz parte da nossa evolução, a gente tem os problemas e eles são resolvidos através de considerações, de transformações, de observações, e cada vez mais esses problemas eles ficam leves e a gente consegue resolver mais rápido. Por quê? Porque a gente está transformando de verdade internamente, encontrando outros caminhos, trazendo a verdade para a nossa vida. Então, desta forma, nós podemos ser cada vez mais felizes e realmente mais leves, né. Então problemas vamos ter, mas sempre vai ser diferente a forma da gente encarar, a partir do momento que nós estivermos no autoconhecimento, na autorresponsabilidade e ouvindo a nossa criança interior, tá. Então, vamos fazer agora uma meditaçãozinha, né. Vamos lá, é sempre muito gostoso, né. Então fecha os olhinhos, respira profundamente, levando o ar até a barriga. Na inspiração, conte até 4, segura o ar contando até 4, solte o ar contando até 4 e fique sem respirar, contando até 4. Faça essa respiração pelo menos 3 vezes, para que você fique mais tranquilo, mais relaxado, mais leve, tá. E imagina que você está num campo muito bonito, um campo cheio de flores, com uma clareira muito bonita, cheia de árvores. Cada um tem um campo, né. Olhe como é o seu campo, vá para este lugar. E aí, você vai ver de longe vindo uma criança na sua direção. É uma criança linda, ela te olha nos olhos, talvez ela chore, talvez ela fique ainda meia reticente em estar mais perto de você. Ela é a sua criança. Olhe para ela, como ela é linda. Olhe nos olhinhos dela. Diga para ela: "Eu estou aqui". E aí pergunte para ela: "Você tem algo para me dizer? O que você quer me dizer? Hoje eu estou aqui para te ouvir. Agora eu te vejo, agora eu sei de você e eu quero que você esteja comigo. O que você tem para me dizer? O que você quer me dizer?". Respire, fique com ela, procure ouvi-la e quando você ouvi-la, pegue ela no colo, coloque no seu coração e diga que agora ela está segura e feliz com você, neste lugar, no seu coração, neste lugar de amor, de leveza, de completude, você e ela. Respire profundamente e quando você quiser e puder, vai voltando lentamente, no seu tempo, da sua forma. Lembrando que você pode repetir isso mais vezes, tá? Todas as vezes que você quiser. Então, nós vamos ver agora que a cura da criança, segundo o Petwork, vai ser dada quando você pode amar, ouvir, incluir e integrar a sua criança. Quando você pode sentir o que foi negado, quando você se aproxima da sua verdade. Então, o que será que você negou? Você pode ter negado que você era uma pessoa
mais tímida, e aí você se obrigou a ser mais expansiva, sem, na verdade, ter essa vontade, mas para precisar agradar. Ou como o exemplo que eu dei do sol, eu nunca mais tinha feito desenhos, então deixei de lado talvez um talento de desenhar, né. O que que você negou? O que que você deixou de ver, da sua verdade? Então traga isso para você. É assim que a gente cura a nossa criança, tá? Vou repetir, é integrando, amando, ouvindo e incluindo. Tudo aquilo que a criança viveu foi importante, foi fundamental para que hoje você estivesse aqui. E é fundamental para a sua evolução, porque na dor da criança tem aquilo que você precisa olhar e transformar em você. Então, agradeça muito essa criança, integre essa criança em você, esteja com ela o tempo todo, tá? Nós já estamos indo para os nossos minutos finais. É muito agradável sempre estar com vocês. Agradeço profundamente a presença de vocês sempre aqui, que vocês estejam cada vez mais comigo, conosco, né, todos juntos. Eu vou fazer agora uma oração da criança interior, para que você possa entrar mais uma vez, mais um pouco, em contato com essa criança, tá? Então vamos lá. Pode fechar os olhinhos, colocar as mãozinhas juntas no coração. Querido Deus, hoje eu parei de correr, parei de negar. Hoje eu escutei quem eu fui e encontrei algo precioso, uma criança viva esperando por mim. Olha que bonito, né? É uma oração simples, pequena, mas o quanto que é importante que você possa ouvir isso mais vezes. Então lembra sempre que você pode voltar aqui no canal e ir só naquela parte onde tem aquele exercício ou, nesse caso, a oração. Então respirem profundamente, nós já estamos aqui terminando. E se você chegou até aqui, meu coração te agradece profundamente. Esse canal existe porque existem pessoas como você que escolhem sentir, crescer e se transformar. Olha que bonito, né? Que bom que nós estamos juntos. E se esse conteúdo tocou você, compartilha com alguém, dá um like, se inscreve no canal e venha mais vezes. Toda sexta-feira às 20 horas, né? Como eu falei, nós ainda estamos aqui no processo de aprendizado, de crescimento, então às vezes sai fora do horário, às vezes tem uma ou outra coisinha, mas sempre vai estar no canal, tá? 8 horas ele começa, mas ele fica durante toda a semana. Então, se você perder naquele horário, não tem problema, assiste depois, tá bom? Eu vou estar sempre aqui, esperando você para estarmos juntos. E você pode me contar aí nos comentários como está a sua criança. E lembra, né? Você não precisa ser outra pessoa. Você só precisa voltar para quem você já era antes do medo, da crítica e da pressa, tá? É só ser você mesmo. Você já é lindo, maravilhoso, como você está agora, né? É como você está, porque a cada dia a gente pode estar de uma forma diferente. Então, nós somos seres maravilhosos,
A gente só precisa reconhecer e olhar para isso. Então nós nos veremos no próximo vídeo. Beijo no coração, com muito carinho. Espero você.